Olá, muito bom dia. Mais de 1.000 novas vagas com carteira assinada deverão ser geradas no comércio aqui de São Luís até dezembro deste ano. Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão. Por isso, nós recebemos hoje o superintendente da FEComércio, Max de Medeiros. Ao meu lado, o jornalista John Coutrin. Max, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui no programa Resenha, na TV Difusora, para falar de um tema tão animador para o nosso comércio, para a nossa economia. Pois é, 1.000 vagas com carteira assinada é um número animador? Em certa medida, é um número animador, considerando que a gente está no momento de saída de uma crise econômica que durou algum tempo, né? Durou algum tempo. Então, o comércio gerar empregos nesse momento é bastante animador, é sinal que a gente iniciou um processo de recuperação. As vendas, ainda que lentamente, iniciaram um processo de recuperação e isso resulta nesses números que a gente projeta agora de geração de empregos. Então, esse número corresponde à expectativa que os senhores tinham no início deste ano? Não foi tão bom quanto esperava, mas ainda assim a gente está conseguindo aí evoluir no nosso comércio. De forma lenta, é claro. Para você ter ideia, até agosto, que a gente já tem o resultado apurado, o nosso comércio, o volume de vendas do comércio cresceu apenas 0,5%. É bem pouco ainda, mas já cria base aí para sustentar uma recuperação mais efetiva aí no médio e longo prazo. Começa a sair da estagnação. Exatamente, a gente teve anos de queda bastante acentuada no ápice da crise. Ano passado ensaiamos um início de recuperação, esse ano também estamos nessa mesma perspectiva de ensaiar essa recuperação. A gente acredita que com as medidas que vêm sendo implementadas, até a nível nacional, a nível de governo federal, a gente acredita que 2020, a gente já criou as bases, agora 2020, a gente vai conseguir alavancar sem dúvida o comércio, não só de São Luís, do Brasil como um todo. Max, está animado, John? Tá animado. Max, seja bem-vindo, claro. Nessa geração de novas vagas, qual foi, digamos assim, o setor, digamos assim, a área que mais recrutou esse número de pessoas? Nossa perspectiva, nossa projeção é que essas vagas sejam direcionadas para atender uma demanda de fim de ano que é bastante concentrada no setor varejista de gêneros alimentícios, que são os supermercados, e também o setor de lojista, de vestuário e calçados. São os três principais setores aí que movimentam a economia nos últimos 3 meses do ano. Outubro, novembro, dezembro, a gente concentra uma perspectiva de vendas bastante favoráveis nesses setores. Agora, Max, no que diz respeito à geração, à manutenção do emprego, eu acho que quem está nos assistindo pode estar pensando, claro que o Natal é um grande puxador de vagas, né? Ele abre muitas vagas, mas será que o comércio, passando a fase do Papai Noel, esse pessoal vai continuar nesses postos de trabalho? Essa é uma perspectiva que a gente precisa ter uma análise bastante complexa. Para você ter ideia, no ano passado a gente conseguiu manter no mercado de trabalho 34% das vagas criadas no período de setembro até dezembro. Ali em janeiro e fevereiro, que a gente houve um maior número de demissão, a gente conseguiu manter 34% das vagas. A nossa perspectiva é que esse percentual para esse ano, para o ano que vem, para janeiro do ano que vem, seja ainda melhor. Por quê? Porque a gente tem um déficit de empregos muito grande no comércio. De janeiro até agosto, a gente eliminou mais de 660 postos de trabalho no comércio de São Luís. Então, a gente tem um déficit de emprego porque as vendas não cresceram como se esperava, então a gente teve que reduzir os quadros. Mas a perspectiva, se confirmar essa perspectiva de retorno do crescimento de forma mais preponderante, com certeza essas vagas tendem a permanecer no mercado de trabalho. Então a nossa perspectiva é que a gente supere esse percentual de 34% de vagas, que se mantenha acima de 34% de vagas após o período de fim de ano. Sempre vejo o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, dizendo o seguinte, mas é muito difícil hoje o empresário contratar, né? Porque há uma série de encargos para o empresário, segundo a avaliação do governo federal. O senhor acha que isso também atrapalha no comércio, na contratação, né, de novas pessoas? Sem dúvida, há um custo ainda bastante alto para se contratar num país. A reforma trabalhista veio, em certa medida, solucionou alguns problemas, ainda não foi o que o mercado, que a economia esperava, mas já deu alguns indicativos. A gente teve depois a Lei de Liberdade Econômica, que também deu alguns caminhos para a retomada do crescimento, também não foi o que se esperava em relação, por exemplo,
a desregulamentação da questão do funcionamento do comércio aos domingos e feriados, por exemplo, era uma coisa que a gente aguardava muito ansiosamente, que a gente pudesse ter liberdade de funcionar o comércio de forma irrestrita nessas datas. Ainda é um empecilho isso. É, porque tem um custo muito alto hoje ainda para o empresário. Só para você ter ideia, neste sábado, hoje é feriado de finados. O comércio que quiser abrir hoje, ele precisa pagar, no mínimo, R$50 de gratificação para o empregado, mais R$5 para o sindicato dos empregados no comércio de São Luís, mais hora extra, que a hora é dobrada hoje. Então, é uma série de encargos que, às vezes, para o micro e pequeno empresário nem compensa abrir. Talvez ele nem tenha o volume de venda suficiente para cobrir as despesas desse feriado. Então, isso acaba inibindo a produtividade, acaba inibindo a atividade econômica, em certa medida. O senhor se refere mais ao comércio de rua, porque nos shoppings, depois das 2 da tarde, as lojas funcionam, geralmente, né? Por que essa diferença? Isso é tudo negociado dentro de uma convenção coletiva de trabalho que é firmado pela Federação do Comércio e seus sindicatos patronais. A gente ouve as necessidades do setor produtivo, por exemplo, o comércio de rua, ele prefere trabalhar de 8 às 14. O shopping acha que o movimento dele é mais à tarde, então a gente negocia que o shopping abra das 14 às 20 horas. No entanto, nesses últimos feriados que passaram aí, nós fomos procurados pelos empresários que queriam uma flexibilidade maior para funcionar. Então, nós fomos lá, junto ao Sindicato dos Empregados, negociamos um aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, que autorizou o comércio a funcionar hoje, feriado de finados, de 8 às 18 e shopping das 10 às 22 horas. Mas isso tem um custo maior. Agora, para ele funcionar esse horário, ele tem que pagar 60, não é mais 50, é R$60 para o empregado, não é mais R$5 para o Sindicato dos Comerciados, já é R$10. Então, eleva ainda mais a despesa. Muitas vezes, John, se for feita, presumo, a conta na ponta do lápis, esses aditivos, esses extras que devem ser pagos aos empregados, tornam-se um peso maior do que as próprias vendas, né? Algumas empresas utilizam esse feriado mais para atrair o seu cliente, para fidelizar o seu cliente, do que propriamente para ter lucro durante esses feriados. Na verdade, ele quer ter a loja aberta, porque é o momento que o consumidor tem de horário disponível para ir às compras, por mais que ele não tenha lucro naquela dia, mas ele fideliza o cliente para as próximas compras. Então, é mais uma estratégia que o empresário usa do que propriamente lucro, porque hoje a despesa operacional com mão de obra ela é muito alta. Diante desse cenário hoje que a federação tem os números claros, tem os estudos, né? Hoje muitos comércios estão fechando, a gente sabe disso, né? Diante dessa crise da dificuldade. Ainda também a questão das vendas pela internet, você fazer as compras pela internet, é muito difícil agora o cidadão ir às lojas, né? Mas temos também o poder público intervindo, por exemplo, a Rua Grande houve essa intervenção do governo estadual, do governo federal, do governo municipal, ali um novo atrativo. Mas como vocês da federação observam hoje essa nova realidade no sentido de que o comércio possa, digamos assim, se readaptar, né, se modernizar diante dessa realidade, como vocês avaliam da federação? As nossas pesquisas constantemente têm mostrado justamente isso, uma readaptação do comércio de São Luís. A gente tinha durante muito tempo a Rua Grande como o principal polo de comércio da cidade, ali concentrava a maior parte do consumo. Depois a gente teve uma ascensão dos shoppings, a gente teve um boom muito grande dos shoppings na nossa cidade. Depois a gente veio com a obra da Rua Grande, durante a obra da Rua Grande, a Rua Grande teve uma queda de consumo em torno de 55%. A gente viu crescer o comércio de bairro durante esse período muito forte, porque aquele consumidor de baixa renda, com poder aquisitivo menor, que não tem condições para ir no shopping, ele procurou o comércio perto de casa, ele procurou o comércio perto do seu local de trabalho. Então a gente viu ascender muito forte esse comércio de bairro durante esse período. Agora a gente está vendo a retomada da Rua Grande com essa requalificação. Primeiro Natal com a Rua Grande cara nova, né? Isso, após 2 anos, primeiro Natal, aquelas quedas consecutivas que a gente viu aí, nossas pesquisas mostraram em relação às datas comemorativas, a gente vai começa a reverter agora. A perspectiva é bastante positiva para a Rua Grande, embora a gente ainda não tenha feito a pesquisa de Natal especificamente, mas a perspectiva é bastante positiva. A gente está voltando a gerar emprego, a gente está voltando a gerar renda. Com isso, as vendas, o consumidor volta a ter confiança para comprar. Eu costumo dizer sempre que é o círculo virtuoso da economia. A gente começa a fechar esse círculo e as engrenagens voltam a funcionar de uma maneira mais fluida. Nós começamos esse programa destacando as perspectivas positivas da FEComércio para a contratação de mão de obra. A gente nem está usando temporária, né?
As pessoas aproveitam as vendas do Natal, colocam seu currículo, fazem entrevistas, mas muitos desses apostam que vão permanecer nesse posto de trabalho. Agora vamos olhar o lado do empregado. O que o empregado deve fazer para agarrar essa vaga com unhas e dentes? A gente precisa destacar que essas vagas já começaram. No mês de setembro, a gente já criou um pouco mais de 420 novos postos de trabalho formais no comércio de São Luís. Então, a gente já está com essas vagas abertas. Começou até de forma antecipada. Ano passado, as vagas se concentraram mais no mês de novembro. Esse ano, diferentemente, começamos já em setembro com vagas bastante fortes. Então, o empregado ele precisa se qualificar. Essa talvez seja a palavra-chave. Vocês têm muita dificuldade com relação a essa... A qualificação, a falta de qualificação é um fantasma mesmo para o empresariado? Sem dúvida que é. A gente tem essa questão do problema da qualificação que é bastante latente no meio social de uma forma geral, não só no comércio, nas demais setores econômicos também. Mas o sistema Fé-Comércio ele vem atuando e é referência nisso, qualificação para o mercado de trabalho. O nosso braço social do Senac, ele tem feito um trabalho bastante importante, tanto no setor comercial, de restaurante, também somos hoje referência na formação de mão de obra para o setor hoteleiro de alimentação. Então, o consumidor, o empregado que quer se requalificar, que quer se reposicionar no mercado, ele tem boas oportunidades. Ele precisa agora ter força de vontade, buscar essas qualificações para que tenha essa oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, se manter no mercado de trabalho também, que hoje, você sabe, é bastante competitivo. Talvez essa tenha sido uma das heranças da crise econômica. Tanto do lado do empresário quanto do lado do empregado, a competitividade foi algo que se acirrou. Vendedor tem que saber de informática? Tem que saber de informática, tem que saber de contato com o público, relacionamento interpessoal. Então, hoje, o perfil hoje do vendedor ele é totalmente diferente de 10 anos atrás. As novas tecnologias introduziram uma outra realidade no nosso meio. Então, o vendedor ele precisa estar aí adaptado às novas tecnologias, sem dúvida. A pessoa que está em casa agora, né, quer entrar no mercado de trabalho, quer entrar no comércio, qual é a nova tendência hoje? Por exemplo, o que ele deve se qualificar, o que ele deve procurar para se, digamos assim, se adaptar, se inserir nesse mercado de trabalho do comércio hoje em São Luís? As vagas hoje são voltadas bastante, como eu falei, para o setor de varejista de gêneros alimentícios, setor lojista. Então, o consumidor o empregado ele precisa focar qual é o seu interesse, qual é o seu caminho que ele consegue se adaptar de forma melhor e buscar essa qualificação específica, tentar se especializar cada vez mais. E não só o empregado, o empreendedor também. A crise fez nascer vários empreendedores de necessidade, aqueles empreendedores, microempreendedor individual, que se lança no mercado para tentar vender de forma individual ali, empreender de forma individual. Ele também precisa se qualificar, ele também precisa estar atento a essas novas tecnologias, ele também precisa seguir nesse caminho, porque se ficar parado, com certeza você vai ser ultrapassado. Então, precisa estar com foco no cliente. Hoje é fundamental saber das necessidades do seu cliente, estar atento a essas necessidades, tentar se adaptar a essas necessidades, senão você com certeza fica para trás. Fica para trás. Esse é um resultado que a crise mostrou muito, muitos negócios fechando, mas o nosso estado, no ano passado, conseguiu fechar com saldo positivo no comércio, em relação à abertura de lojas. Pequeno, a gente teve algo em torno de 60 lojas, o saldo de 60 lojas abertas, mas em relação ao restante do Nordeste, que praticamente todos os estados do Nordeste terminaram com déficit, é algo a se comemorar. Esse ponto aí do MEI, né, microempreendedor individual, que é um crescimento muito grande. Nossa, cresceu demais. Demais, até pelos incentivos. Como é que a federação olha hoje para esse segmento, né? Hoje no Maranhão, em São Luís, como é que a federação observa esse crescimento do MEI? Sem dúvida, as facilidades introduzidas pelas novas legislações permitiram esse crescimento, esse boom daquelas pessoas que perderam seu emprego, viram no meio uma oportunidade de empreender, de voltar ao mercado.
Então a gente teve esse boom e é bastante favorável, porque o comércio ele sofre uma concorrência muito desleal do comércio ambulante, por exemplo. Aquele comércio que não paga imposto, aquele comércio que normalmente compra produtos de origem duvidosa. Então o MEI é uma importante ferramenta para gerar uma concorrência leal com o mercado estabelecido, com o comércio de rua, o comércio de shopping. Então é uma oportunidade de empreendedorismo bacana e que tem muito a crescer, porque a gente tem várias pessoas que têm essa necessidade. A dificuldade do mercado de trabalho leva a isso. Então é uma oportunidade, sem dúvida, bastante atrativa. Ô Max, eu tenho uma curiosidade. Como a FEComércio encara o comércio eletrônico? Me parece que está crescendo. Como que o lojista deve se adequar para não perder esse viés aí? A gente tem duas vertentes. Aquele comércio eletrônico tradicional dos sites, das grandes plataformas, é uma realidade, é uma concorrência que o empresário precisa estar sempre atento. E hoje tem aquela concorrência também do comércio de redes sociais também, um microcomércio ali que as pessoas empreendem também em suas redes sociais, também é uma concorrência que precisa ser observada. O Facebook está atento a isso. Eu estava embarcando em Brasília outro dia e tinha um outdoor enorme, interno, no aeroporto, com uma personagem que usou a rede social como microempreendedora. Exatamente, Facebook, Instagram, redes sociais de um modo geral têm revolucionado esse meio comercial. Então o empresário ele precisa estar atento a isso, precisa seguir por esse caminho também, precisa se modernizar, precisa lançar mão de novas ferramentas também, sem dúvida. É um caminho irreversível. É um caminho irreversível. Os novos aplicativos, os novos apps estão aí mostrando que a concorrência hoje já não é mais o vizinho ao lado, não é mais o vizinho do comércio que está ao seu lado. É aquele que está na China, é aquele que está nos Estados Unidos. Hoje o comércio, mais do que nunca, é global. Outro tema interessante que se fala muito também é a questão dos impostos, né? O empresário reclama muito, mas tem muito imposto, né? E está aí a tramitação da reforma tributária no Congresso. Como é que a FEComércio, qual a opinião da FEComércio em relação à reforma tributária no sentido, né, de exonerar, de ajudar o comércio, de ajudar, na verdade, os empresários? É preciso, a gente acredita muito que é preciso uma desoneração, mas antes de tudo é preciso uma simplificação. Talvez esse seja o principal foco que a gente precisa atacar nesse momento. Para o comerciante. É o tal do imposto de valor agregado, o tal do IVA, é um caminho bastante interessante. Hoje a tributação ela é muito complexa, o empresário ele perde muito tempo e um custo muito elevado somente para atender a legislação tributária atual do país. Para você ter ideia, um copo de água tem um tributo. Se você coloca qualquer coisa que vire um suco, já é outro, a água já passa a ser tributada de forma diferente, e aí o empresário precisa estar atento a todas essas mudanças, é bastante complexo. Então a gente acredita muito que a gente precisa, antes de tudo, simplificar a carga tributária, o modelo de cobrança da carga tributária. Existem duas propostas hoje tramitando, uma pelo Senado, outra pela Câmara dos Deputados, as duas mais ou menos no mesmo caminho de criar um imposto único, um imposto sobre produtos e serviços. Vocês reclamam muito que a incidência hoje do tributo é maior sobre o consumo, né? Exatamente, cerca de 50% hoje da carga tributária é sobre consumo. Então, não importa se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 10 salários mínimos. Quando você compra um quilo de arroz, a gente paga o mesmo imposto. Então a gente precisa racionalizar isso. Então é preciso que a gente tenha uma grande transformação aí nesse modelo de tributação. É lógico que a gente precisa caminhar aí, vamos focar na simplificação, depois a gente pensa na desoneração. É um caminho longo que a gente tem a caminhar, a trilhar. Para finalizar, para fechar, né, este bloco, Max, essa semana nós tivemos notícias positivas no campo da economia. Risco Brasil lá embaixo, né? A menor taxa de juros, chegamos ao patamar histórico da taxa Selic, mas o desemprego continua na casa dos 12 milhões. Como é que a gente vai resolver essa equação?
esse nível de desemprego não foi criado nos últimos 2 meses, 3 meses ou 4 meses. Isso foi uma conjuntura que se formou ao longo de todo um período de crise econômica que perdurou alguns anos. Então, a gente está começando a mudar o cenário, está conseguindo atrair investimento externo, está mudando o cenário para que seja atrativo para o investidor estrangeiro vir para o Brasil, para que o investimento privado comece a fluir. Muito investimento privado está represado justamente por essa conjuntura que se formou durante a crise econômica. Então, a gente está começando a mudar esse cenário para que a gente consiga destravar esses investimentos. Destravando esses investimentos, sem dúvida, a gente consegue resolver essa questão do desemprego no médio e longo prazo. Oxalá. Obrigado pela participação, bom fim de semana. O Resenha faz um rápido intervalo e a gente volta já já com as nossas apostas para os próximos dias. De volta com o nosso Resenha, com os destaques do noticiário desta semana e, claro, as apostas que faremos para os próximos dias. Ufa, meu caro John, que semaninha brava agitada, essa, hein? Viu? Semana agitada. Vamos começar com um vídeo? Vamos logo. Que deve chamar a atenção do nosso telespectador. Vamos acompanhar uma entrevista, parte da entrevista que o deputado federal Eduardo Bolsonaro concedeu à jornalista Leda Nagel. Vamos acompanhar. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. John, mais uma vez, Eduardo Bolsonaro, deputado, nesta semana, faz menção à possibilidade da ditadura voltar ou do regime militar retornar caso a esquerda no Brasil repita manifestações com a intensidade das que foram registradas no Chile, no Equador, no Peru, enfim. Isso mesmo, Estevão. Ele deixa bem claro isso, né? Tanto a manifestação dele na tribuna quanto nessa entrevista aí para a jornalista Leda. Para quem não sabe, o que é o AI-5, o Ato Institucional número 5, editado... Fechou o Congresso. 68, no governo Costa e Silva, né? Foi repressão, tortura, cassação dos direitos políticos na época, durante esse regime. Então, se ele remete, faz essa, né, se ele traz a voga essa declaração, pode dar vez também para se repetir isto no Brasil, já que nós temos observado no Chile, né, essa grande manifestação lá, e aqui no Brasil ele diz, se isso acontecer no nosso país, nós vamos repetir esses mesmos atos que já ocorreram na ditadura, ou seja, aí o filho do presidente deixando bem claro que pode chegar a esse extremo, e é perigoso, viu? O país, neste momento, vive duas situações muito distintas nos campos econômico e político. No primeiro bloco, na conversa que tivemos com o representante da FEComércio, está muito claro que a economia está querendo se recuperar, né? Embora o desemprego continue alto, tem dados aí mais animadores, queda dos juros, por exemplo. Mas no político, no campo político, a situação não se normaliza, né? As disputas são cada vez mais latentes. Não se normaliza por conta de declarações como essas do próprio Eduardo Bolsonaro falando isso, ou seja, dá munição, Estevão, cada dia dá mais munição para que se crie, né, se instale crises internas do próprio governo. Você pode observar, quando não é o Carlos Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro, envolvido em questão das milícias, né, envolvido em várias situações aí por conta das próprias declarações, do próprio PSL, o presidente, que também gerou uma crise por uma simples declaração, dizendo, né, que não queria a imagem dele associada ao do Luciano Bivar. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, que esteve envolvido, cujo nome indevidamente foi citado pelo porteiro do condomínio onde ele mora no Rio de Janeiro, né, tentando fazer uma relação entre ele e o bárbaro assassinato da vereadora Marielle. Isso já foi desmentido, mas esquentou também a área política dessa semana. Sim, esquentou o Ministério Público, né, procurador lá do Ministério Público do Rio de Janeiro, disse que o que chegou a ela, né, os dados, as provas, não confirmam nenhum tipo de ligação do presidente neste dia, ou seja, que ele não estava em casa, que ele não atendeu o telefone, que ele não deu ordem nenhuma para que os executores, assassinos, chegassem ali à casa dele. Agora, você também, telespectador, que o presidente fez uma viagem ao Oriente Médio, né?
trouxe a promessa de 10 bilhões de dólares do Fundo Soberano da Arábia Saudita, e toda essa ebulição política no Brasil acabou ofuscando os resultados positivos que Bolsonaro trouxe do Oriente Médio. Como sempre, desde o começo do governo, Estevão. Desde o começo do governo, você que está em casa também sabe disso, né, que o presidente não tem... parece que cria uma cortina de fumaça. Quem disse isso foi o general Santos Cruz e o próprio Bebiano, né, reafirmaram isso. Tem uma cortina de fumaça ali. Toda vez que o presidente tem algo de positivo para mostrar, a crise sobrepuja isso. E é algo que o presidente precisa ter, Estevão, é equilíbrio emocional, ainda não tem. Ele precisa, né, um pouco mais de ter sabedoria, maturidade política, maturidade emocional, para que ele possa, portanto, ter capacidade de gerir essas crises, porque crise todo governo tem. Ele não conseguiu ainda, através do núcleo político, né, núcleo do governo dele, administrar essas crises. Ou seja, ele reage de forma muito tempestiva. Você sabe que tem uma frase que ilustra bem. Há presidentes cujas crises chegam enormes ao Palácio do Planalto, mas saem de lá pequenas. Exatamente, né? Exatamente. Há presidentes cujas crises chegam pequenas e saem enormes. Enormes, que é o caso do atual presidente Jair Bolsonaro. E o que falta, viu, ainda volta batendo essa tecla, é que não tem um articulador político, não tem no governo. É formado de generais, que é um articulador hoje, é um general, né, que veio também ali do Exército. Esse elo entre legislativo e executivo não se ainda firma. Ainda não tem. Ô, John, tem mais um minutinho. Maranhão, em 30 segundos, destaque dessa semana. Maranhão, vamos lá. Maranhão, nós temos acordo de salvaguarda tecnológica, né? De Alcântara. Está agora no Senado, passa pelas comissões, foi aprovado na Câmara e segue tramitando no Senado Federal. Os 3 senadores do Maranhão já disseram que votarão favoráveis a este acordo de Alcântara, o AST. Que bom. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, John, pela participação. Com ela, o Resenha vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente fim de semana. No sábado que vem a gente volta. Tchau, tchau.